Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Está começando aqui pela Rádio 89.1 o programa Hora Luterana, um programa da comunidade evangélica de confissão luterana Martin Luther de Parobé. Oferecimento Loja Cleia Presentes e Decorações. Quer presentear alguém, decorar ou perfumar a sua casa? Visite a Loja Cleia Presentes na Rua Doutor Legendre 356, propriedade Cleia Cor. Loja de Calçados Bibi, à sua disposição calçado do número 14 ao 39, bairro Conceição do Funil, número 5373, em frente à fábrica da Bibi. Telefone 3543-3289. Aguardamos sua visita. Agropet Curió, tudo para o seu pet e também o ramo agro. Avenida das Nações, 1124. Telefone 3543-4181, em Parobé. E a colaboração espontânea da senhora Rainita Sebel da Silva. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Bom dia, queridos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo. Iniciamos mais um programa, A Hora Luterana, um programa da comunidade Martin Luther de Parobé, pertencente à Paróquia de Parobé, ao Sino do Nordeste Gaúcho, à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Eu sou o pastor Edson Koren e é uma grande alegria poder estar contigo em sua companhia nesta manhã de sábado, dia 28 de março de 2026. Que o Trino Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, esteja conosco durante esta hora luterana, mas também para todos sempre. Amém. Quero saudá-los com palavras bíblicas do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 23, onde Jesus respondeu aos seus discípulos: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Amém. Sim, queridos ouvintes, nós estamos no finalzinho da Quaresma. Amanhã temos o Domingo de Ramos e com o Domingo de Ramos iniciamos a Semana Santa. Semana Santa que expõe contrariedade do povo, que é o Domingo de Ramos aclama Jesus como Rei e Senhor. E esse mesmo povo que na Sexta-feira Santa grita, crucifica-o, crucifica-o. Queridos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo, amanhã inicia uma das semanas mais importantes para o cristianismo, onde Jesus vai em direção à cruz para ser morto e ao terceiro dia ressuscitar, permitindo assim a nossa salvação. Amém. Queremos ouvir a canção Hosana Ei, Hosana A. Hosana e, Hosana, Hosana e, Hosana e, Hosana, Hosana e, Hosana, Hosana e, Hosana e, Hosana. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é o seu nome, ó Senhor Deus do Universo, glória ao Deus de Israel, nosso Deus e Salvador. Hosana e, Hosana, Hosana e, Hosana e, Hosana, Hosana e, Hosana, Hosana e, Hosana e, Hosana. Vamos a Ele com as flores dos pinhais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é o seu nome, ó Senhor Deus do Universo, glória ao Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana e, Hosana, Hosana e, Hosana e, Hosana, Hosana e, Hosana, Hosana e, Hosana e, Hosana. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é o seu nome, ó Senhor Deus do Universo, glória ao Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana e, Hosana, Hosana e, Hosana e, Hosana, Hosana e, Hosana, Hosana e, Hosana e, Hosana, Hosana e,
Osana, 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 Osana. Queridos ouvintes, nesse instante que está findando o tempo da Quaresma e iniciando o tempo da Semana Santa, trago uma palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 28 ao 40. Palavras que nos falam da entrada de Jesus em Jerusalém, ou a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando nos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto dos Montes das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado ali adiante, logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? E eles responderam: o mestre precisa dele. Então eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo que tinham visto. Eles diziam: que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória na terra. Aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. E Jesus respondeu: e eu afirmo a vocês, se eles se calarem, as pedras falarão. Amém. Queremos ouvir a canção Em Memória de Mim. Em memória de mim, comei. Em memória de mim, bebei. Em memória de mim, orai que seja feita a vontade de Deus. Em memória de mim, sarai. Em memória de mim, reparti. Em memória de mim, abri a porta para o irmão entrar. Pão nele vos consolai. Vinho, lembrai-vos também que este é meu corpo e meu sangue que dei por vós, dei por vós. Em memória de mim, pelejai. Em memória de mim, sempre amai. Em memória de mim, buscai a Deus no coração, não no céu, no coração.
sempre em memória de mim, sempre em memória de mim. Em memória de mim. Queridos ouvintes, quem é o nosso Senhor e o nosso Rei? Jesus inicia sua caminhada ao Calvário. Vai em direção a Jerusalém pela última vez. Começa a trilhar um caminho de dor e sofrimento, mas também um caminho de amor e obediência. Está chegando a hora de todos verem Jesus como Cristo. Está chegando a hora do reino de Deus ser revelado a todos os seres humanos. Jesus, como vimos em Lucas 19, versículos 28 ao 31, envia discípulos a buscar um jumentinho para sua entrada triunfal em Jerusalém. Jesus estaria prestes a entrar na cidade santa como um rei, aclamado por seus súditos, recebido com cantos de alegria, recebido com cantos que somente reis recebiam. Na visão dos seus discípulos, tudo estava indo bem. Jesus estaria prestes a assumir o reinado de Jerusalém, iria inaugurar o seu reino. Ó, quão cego e perdido eles estavam! Assim como nós, muitas vezes, achamos que estar em Cristo, fazer parte do seu corpo, só traz glórias e coisas boas. Às vezes, parece até ou até mesmo é uma relação de interesse entre nós e Deus. Buscamos um evangelho que diga o que queremos ouvir, queremos ser servidos apenas, queremos só bênção, queremos, assim como alguns discípulos, o lugar mais importante, se assentar à direita de Jesus. Queremos as coisas boas, queremos fazer parte da corte do rei, mas não queremos as dores, as lutas e as angústias. Jesus sabe o que está por vir. Toda vez que eu leio o texto sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, me vem à mente a dor que Jesus sentia, sabendo que eram clamores falsos, vazios, cantos de alegrias que dias depois seriam gritos de morte. Pessoas cegas pela sua religião e seu fanatismo, assim como os fariseus. Cegas como o povo que viu milagres, viu o Filho de Deus, mas por medo e por efeito mandada, cederam à pressão de seus líderes. Jesus entra humilde em Jerusalém, montado em um jumentinho. Ouve gritos de bendito o Rei que vem em nome de Deus, paz no céu e glória nas alturas. Quantas vezes em nossa vida nós não somos assim como este povo? Com nossa boca confessamos Jesus como Cristo, como Senhor. A gritos clamamos o Deus como Salvador e Senhor. Mas em nossas ações falamos: Jesus entra humilde em Jerusalém, montado em um jumentinho. Ouve gritos, bendito o Rei que vem em nome de Deus, e paz no céu e glória nas alturas. Quantas vezes em nossas vidas nós também não somos este povo? Com nossa boca confessamos Jesus Cristo, gritamos, clamamos a Deus como Senhor e Salvador, mas as nossas ações, falas e modo de agir não anunciamos a Cristo. Cristãos do IBGE existem muitos, centenas de milhões. Povo comprometido com o Evangelho de Cristo são poucos. A lógica é simples. Se houvesse tantos cristãos no mundo como dito, o mundo seria melhor. Menos inveja, ódio, rancor, cobiça, traição, vícios, prostituição, depravação. Vivemos em um século perdido em identidade, que se diz seguidor de Cristo,
mas não é imitador de Cristo. Sim, não é fácil ser imitador de Cristo. Vai contra nossos desejos e vontades humanas. Vontades essas que o pecado corrompeu. Estamos infectados pelo pecado. Vivemos em um mundo mau. As ruas, as vielas clamam por um Deus, por amor, por compaixão, por empatia, por cuidado, por zelo. O mundo precisa de mais imitadores de Cristo. Pessoas que usem Cristo como modelo de pessoa a ser seguido, e menos cristãos nominais. Ser cristão apenas em fala é fácil. Difícil é ser cristão quando as crises vêm, quando precisamos dobrar os joelhos e renunciar às nossas vontades e desejos. Queridos ouvintes, Jesus entra na cidade como um rei e sai dela como um criminoso, como alguém que não é mais parte do povo de Deus. Jesus sofreu muito, em todos os sentidos possíveis desta palavra sofrimento. O rei exaltado vira criminoso, recebe a pior sentença de morte, é humilhado, morto, crucificado. Tudo isso por amor. A humilhação de Jesus deveria ser motivo de inspiração para nós. Se Ele, que é o nosso Senhor, sofreu, por que, como servos dele, não sofreríamos também? Jesus sempre nos deixou claro que este mundo era mau e não teria nada a nos proporcionar. Jesus entra em Jerusalém como rei. Seu reinado é eterno. Ele vence a morte e, humilhado pelos homens, é exaltado por Deus. Em meio à festa do povo, vemos diferentes reações. Os discípulos animados pelo possível início do reinado de Jesus. Afinal, ninguém havia ainda entendido a magnitude do que Jesus era e do que o seu reinado havia de ser. Muitas vezes vemos os discípulos perdidos, sem entender o que Jesus falava. Até confessavam ele como o Messias, assim como Pedro fez, mas era notável que às vezes era só uma fé vacilante, que tinha mais dúvidas do que certezas. Muitas vezes nós também somos assim, acreditamos em Deus e confiamos nele, até as tempestades virem. Quando elas vêm, perdemos o foco. Deixamos o medo tomar conta e caímos no desespero. Mas Deus é conosco, nosso refúgio, nosso porto seguro, nossa rocha firme. Precisamos aprender a confiar mais. Afinal, se Deus é o Deus que acreditamos que Ele é, Ele jamais seria inferior do que qualquer dificuldade. Nada pode ser maior que o Criador de tudo, que é Deus. Se é para conosco, quem poderá ser contra nós? O povo cego pelo calor do momento, cegos pela euforia momentânea, sendo conduzidos pelas emoções. Confessam Jesus como Cristo Rei. Dias depois, movidos de novo pelas emoções, gritam: crucifique-o! O povo não sabe mais o que quer. Querem seus milagres, suas curas, querem seu poder, mas não querem a Jesus. Muitas vezes nós mesmos somos assim. Somos movidos pelas emoções, movidos por desejos do coração. Mas o coração do homem é enganoso. É cego e sofre a pior tipo de cegueira. Cego porque tapa os olhos para não ver. O povo nos ensina que devemos não só falar que somos cristãos, mas devemos viver e agir como tais, sendo sal e luz para o mundo, fazendo diferença no lugar em que vivemos, fazendo diferença no dia a dia com as pessoas dos quais lidamos, sendo fortes de ânimo, de esperança e amor, assim como Cristo Jesus é para conosco. Pessoas egoístas que pensam que podem alcançar a salvação por mérito, por esforço seu, não sabem viver a graça de Deus. Isto é uma ofensa a eles. Assim como muitas vezes para nós queremos ser dignos por nós,
ser salvos por méritos, afinal seria mais simples cumprir a lei somente e não precisar amar o próximo. Só não precisar cometer pecados em atos. Jesus, para os fariseus, para os sábios da lei, é um escândalo. Ele não é esperado Messias. Ele não cumpre a lei como eles acreditavam que deveria ser. E assim somos nós. Queremos colocar a Deus e aos outros em uma caixinha, botar limites, regras, tradições muitas vezes mortas, engessar um evangelho de amor e esfriar a empatia entre nós. Nós fechamos em nossos mundinhos e esperamos que todos se encaixem nele. Mas Cristo nos chama ao amor, ao serviço, ao estar ao lado de todos, se fazer ouvintes, se fazer compassivos, agir em amor. Amor esse que nos alcançou primeiro e por isso podemos amar. Nossa missão agora é anunciar o Evangelho ao mundo, assim como Cristo diz: digo-vos, pois, se esses calarem, as próprias pedras clamarão. A obra está feita. Cristo tomou o caminho. Cabe a cada um de nós tomá-lo também. Seguir firme adiante, sem desanimar, sem medo, confiando apenas em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Queremos ouvir a canção Eles Queriam um Grande Rei. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Quantos surdos que escutaram, quantos cegos que enxergaram, quantos coxos que andaram, só que eles não enxergaram. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Assim, queridos ouvintes, trago os avisos e as comunicações de nossa igreja. Hoje, logo mais, ao meio-dia, teremos nosso galeto, ou seja, coxa e sobrecoxa para levar, junto com maionese para quem quiser adquirir também. Então, quem ainda não adquiriu seu cartão, ainda não fez a reserva, venha até o Centro Comunitário Martin Luther, aqui da comunidade, e venha buscar, venha retirar, venha comprar o seu galeto, coxas e sobrecoxas com saladas, e também ainda quem quiser, então, na hora, teremos então a maionese. Venha participar, prestigiar então esse evento da comunidade Martin Luther. No dia de amanhã, dia 29, teremos culto às 9 horas, culto do Domingo de Ramos. Estão todos e todas convidadas. Vamos ver que esse culto com certeza sempre é muito especial. Amanhã, 9 horas, culto de Domingo de Ramos aqui na comunidade Martin Luther de Parobé. Na segunda-feira, às 13h30, teremos assistência social. Na quarta-feira, dia 1º de abril, às 14 horas,
oase com estudo bíblico e também preparação para o chá da oase. Também na quarta, às 19 horas, teremos o presbitério, a reunião do presbitério da comunidade. Na quinta-feira, dia 2, teremos então às 14 horas o encontro das multiplicadoras da saúde aqui em Parobé e às 19 horas, culto paroquial do Lava Pés e Santa Ceia aqui em Parobé. Na sexta-feira santa, teremos 2 cultos, um às 8h30, culto com Santa Ceia em Entrepelado, e às 10 horas também culto com Santa Ceia em Passo dos Ferreiros. No sábado, sábado de Aleluia, teremos culto às 8h30 em Santa Cruz com Santa Ceia e 10 horas culto com Santa Ceia em Fazenda Fialho. No domingo de Páscoa, dia 5, teremos o culto de Alvorada Pascal às 6 horas da manhã. Sim, você ouviu certo. Culto de Alvorada Pascal aqui em Parobé às 6 horas da manhã, rememorando e revivendo um pouco aquela sensação do alvorecer de um novo dia, quando as mulheres foram ao túmulo para embalsamar o corpo e tiveram a boa notícia: ele não está aqui, mas ele está vivo. Venha celebrar esse culto conosco, domingo da Páscoa às 6 horas, culto paroquial de Alvorada Pascal, aqui em Parobé. Traga um prato de doce ou salgado para o café que teremos a partir das 7 horas aqui no nosso centro comunitário. Café de Páscoa a partir das 7 horas aqui na comunidade Martin Luther de Parobé. Também gostaria de convidar a comunidade em geral para o chá da oase da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas da comunidade de Parobé, que estará completando 92 anos de caminhada, de trabalho, de testemunho e de fé. Dia 11 de abril, a partir das 15 horas, chá de aniversário de 92 anos da oase de Parobé. Valor do cartão a R$40 e será servido um gostoso buffet, chás e torta. Seja bem-vindo, você é nosso convidado, nossa convidada. Chá de aniversário de 92 anos da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas de Parobé. Não perca este evento. Estes foram os avisos e comunicações de nossa paróquia. Trago agora os aniversariantes do dia 28 ao 31 de março. Hoje estão de aniversário Deraci Derani Ditzmann, Giovanna Biller, Marcos André Barksfels e Marta Franchini. E amanhã estarão de aniversário Benício Pacheco Kirchler e Rebeca Helena Marques Rodrigues. Já no dia 30 estarão de aniversário Jaime da Silva Chile, Monique Hack Trentin e Noemi Jaquira Freitas. E no dia 31 estarão de aniversário André Messias Winkman, Bruna Amanda Souza Vieira, Caroline Falavena de Souza e Robson Deves Limana. Parabéns aos aniversariantes, que Deus dê muitos anos de vida, muitas bênçãos. E recebo o forte abraço de toda a família luterana. E ao findar dessa hora luterana, convido todos para orarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Desejo a você, ouvinte, uma abençoada Semana Santa e aguardamos a todos vocês nos cultos de Páscoa. Fiquem na graça e sob a bênção de Deus. Amém. Buscai a Deus no coração, não no céu, no coração.